É O hora de pessoal ir vai embora achar que a ainda gente não. está indo embora, mas não. Até 11 horas a gente segue por aqui com a missão de te informar, de levar notícia 24 horas por dia para o nosso ouvinte. Mas como você sabe, todas as quintas, a partir das 9 horas, a gente tem o prazer da companhia da advogada Carla Farrima, aqui no nosso quadro Defesa Animal, Direitos e Bem-Estar. Bom dia, Carla. Fica à vontade para dar um bom dia para nossa audiência e sinta-se aí à vontade para já apresentar a nossa convidada dessa manhã. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís, está aqui com a gente hoje. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a rádio. Lembrar que nós estamos no mês do Abril Laranja, que é um mês de conscientização contra os maus tratos aos animais. Então, a gente está dando uma oportunidade aqui à CBN. A gente está recebendo as ONGs que atuam aqui em Cuiabá há muito tempo. E a convidada de hoje é a Carísia, que é voluntária da APAN, Associação Mato Grossense Protetora dos Animais. Bom dia, Carísia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Me sinto muito honrada, né, e grata por poder falar um pouquinho da causa, do trabalho da APAN. Acho muito interessante ter esse momento para a gente poder discutir sobre isso, é muito importante. A gente que fica feliz, né, Exato, em conhecer um pouquinho mais também, Isso. né, Carla, a cada semana um trabalho que é desenvolvido pelas associações, pelas ONGs, e a gente sabe que quem faz com muito amor, né, porque é uma missão, né, que dá trabalho, que você precisa tirar ali o seu tempo, investir muitas vezes, né, nessas ações. Então é um prazer pra gente também conhecer um pouquinho mais o trabalho de cada um de vocês e levar essas informações ao ar. Você participa conosco 99803-5580, o telefone para mandar sua dúvida, sua pergunta. Mas, Carla, o quadro é teu, fica à vontade aí para conduzir a nossa conversa. Carísia, vamos começar contando um pouquinho da história da APAN, para todo mundo conhecer. Eu estava dando uma pesquisada aqui, eu acho que é a associação mais antiga registrada aqui, pelo menos em Cuiabá, né? Pois é, a gente estava conversando ali, eu acho que é assim, eu falei para a Carla que a APAN ela existe desde 1996, foi constituída formalmente em 96, né? A doutora Sueli Nanami, que é a precursora, né, da APAN ali, ela na época já atuava na causa animal, mas ela sabia, ela tinha dentro dela essa percepção de que é necessário formalizar para que ela conseguisse ampliar as ações que ela já fazia. E aí ela sabia que existia uma ONG que já estava formalmente constituída, mas que ninguém estava atuando naquela ONG, né? Que na verdade era uma sociedade antes. Era a Sociedade Mato Grossense Protetora dos Animais. E aí ela foi atrás dessa documentação, conseguiu a documentação e falou, daqui que eu vou tomar conta. E ela vem tocando a APAN, depois virou a APAN, Associação de Pessoas, né? E está aí até hoje, né? Estamos aí até hoje com esse trabalho. Então, é uma ONG pequena, perto das ONGs que nós conhecemos aqui em Cuiabá, mas que, na minha opinião, claro que é uma opinião de quem está lá dentro, mas tem feito um trabalho incrível, assim, de cuidar dos animais, né? A gente mantém os animais com a maior dignidade possível que eles possam ter. Os nossos animais morrem no abrigo, assim, eu não estou dizendo assim que é muito difícil você ter um animal com 20 anos de vida num abrigo. Desde o início lá da Nasceu no abrigo até hoje, não tiveram oportunidade de ser adotados, mas para que um animal que tem uma família viva 20 anos, quer dizer que ele é muito bem cuidado, né? E ele estando numa ONG, vivendo 20 anos, eu acho que demonstra a dedicação e o cuidado que a APAN tem com seus animais. Com certeza. E hoje vocês estão com quantos animais? Vocês têm um local, abrigam quantos animais hoje em dia? Olha, nós alugamos, né, um espaço onde é o abrigo. No total nós temos cerca de 50 animais, porque nós temos animais no abrigo, mas também nós temos animais em lares temporários. A casa da doutora Sueli é um lar temporário e que para lá vão os animais que já estão em seu final de vida. Como ela é veterinária, ela tem condições, né, de cuidar desses animais mais próximo. Então, no abrigo ficam os animais que conseguem permanecer lá, porque são mais saudáveis, têm mais vitalidade, né? Mas na casa dela são os animais que são doentes ou idosos. Então, nós temos cerca de 50 animais hoje. Entre cães e gatos? Entre cães e gatos. E vocês fazem parcerias, eu sei que vocês têm parceria com a Pets, não é isso? A gente conseguiu, o que é muito difícil, né? Sim. Você
primeiro firmar uma parceria e depois manter a parceria, né? Nós entendemos que as parcerias são assim, mãos que vêm para nos ajudar, né? Nós sozinhos não damos conta de muita coisa. E a parceria com a Pets foi uma parceria que nos ajudou muito a doar muitos animais, não só animais da APAN, mas animais de protetores independentes, né? Porque a gente sabe que é uma luta solitária desses protetores, que às vezes não tem condições financeiras, de apoio para constituir uma ONG. E a gente sabe que ONG também não é parece, eu quero ter uma ONG, a gente estava comentando ali, nos né? bastidores. Todo mundo fala assim, cresce, quem gosta muito de animal, fala, eu queria ter uma ONG. Eu falo, gente, vocês não sabem o trabalho. O que é ter uma ONG? Acha uma que já existe, vai ajudar. Vai se associar a ela, né? Então, e esses protetores independentes, eles fazem um trabalho muito bonito, com muita dedicação, mas que ficam solitários, né? E a gente faz essa parceria com os protetores independentes, com outras empresas também que nos ajudam de outras formas. Eu acho que isso vem só a agregar. Em relação ao trabalho, Carla, se nos permite aqui também conversar um pouquinho com a Carísia, ao trabalho que é desenvolvido, né? São pessoas que são associadas à ONG, não sei qual o termo, a associação, perdão, qual o termo que a gente usa basicamente, como é que vocês se dividem, né? Tanto no abrigo e principalmente no abrigo nesse momento falando, para cuidar, né? Para levar todo esse cuidado aos animais, as ações ali relacionadas à saúde, ao bem-estar do animal, como é que funciona isso? São voluntários que se dividem, se intercalam ali com o passar do tempo? Tem aquelas pessoas fixas que trabalham ali na associação? Conta um pouquinho pra gente. A gente tem que organizar, né, as pessoas que são voluntárias. Na verdade, o nosso estatuto fala em associação, né? Quando a pessoa entra como voluntário na APAN, a gente envia o estatuto para ela assina um termo de voluntário, é o compromisso formal ali que ela faz, mas ela é uma pessoa voluntária, né? E aí a gente tenta identificar entre as pessoas o que aquela pessoa pode contribuir, né? E a gente tenta alocá-la da melhor forma possível para que ela se sinta realizada também ali no trabalho voluntário. Nós temos uma frente que é a da diretoria, né, que são pessoas que comandam a APAN, que tomam as decisões, que organizam os eventos, né, que pensam estrategicamente nas ações que nós vamos executar durante o ano. Nós temos um grupo de protetores, que são aqueles voluntários que atuam conforme disponibilidade, tanto indo ao abrigo, ajudando nos eventos. Nós fazemos bazares, nós participamos de feiras, então a gente tenta organizar essa escala de voluntários para cada evento também. E temos os padrinhos, que são pessoas que não têm a disponibilidade de tempo, mas têm condição financeira de ajudar, né? Financeira ou doando também algum bem, alguma coisa assim. É basicamente essa divisão que nós temos, mas também temos alguns grupos que ficam mais nos bastidores. Por exemplo, temos voluntários que atuam nas redes sociais, né? A gente até está com novos voluntários de outros lugares do Brasil. A gente conseguiu ter acesso a uma plataforma de voluntariado, eles se cadastram lá e são direcionados para as ONGs que têm interesse naquele trabalho. Muito interessante, eu achei. Estou começando a trabalhar com eles agora. Então, nós temos alguns voluntários atuando com as mídias sociais e outros agora que a gente tinha uma necessidade de ter um banco de dados de animais, né? E a gente não queria algo que pudesse dificultar ainda mais o dia a dia de quem está ali. A gente queria algo que pudesse facilitar. E aí, nas conversas, nas reuniões, decidimos que seria por meio da criação de um site. Então, a gente tem assim uns 20 voluntários da área de tecnologia trabalhando para construir um site para a APAN, com banco de dados por trás, assim, com uma ideia muito bacana, bem assim, futurista, sabe? E eu tô super ansiosa para ver o resultado. Mas eu acho que o voluntariado dentro da APAN, ele funciona bem. A gente precisa de mais voluntários, né? Eu sei que as pessoas às vezes não conseguem se comprometer, né, com todas as atividades de todos os dias, mas se cada um que for lá puder doar 1 hora por semana, sabe, ir ao abrigo 1 vez por mês, eu acho que já é de uma ajuda que não tem preço. Agora, Carísia, vocês bem ressaltaram, a gente está no mês de abril, né, mês de conscientização, importante ressaltar em relação à preservação contra a crueldade animal, prevenção, né? Sobre que aspectos chegam esses animais lá
na APAN, vocês recebem com certa frequência animais que passaram por algum tipo de crueldade, maus tratos, ou recebem animais também com, não necessariamente nesse sentido, né, com maus tratos? Como é que funciona esse recebimento de animais lá na APAN, mais especificamente em relação ao mês de abril, para chamar a atenção em relação aos maus tratos, aos cuidados que a gente precisa ter com os animais? Como é que funciona isso? Uma coisa que eu gosto de falar sempre que eu vou dar alguma entrevista, falar sobre a APAN, é explicar como a APAN trabalha primeiramente, né? Como nós temos trabalhado ultimamente, porque nós temos um abrigo pequeno, como eu disse, de 50 animais, né? Mas a Carla sabe muito bem disso, cada resgate tem um custo altíssimo, né? E dependendo do estado em que o animal chega, o custo, assim, é exorbitante. Se você parar para pensar, não tem condição da gente ficar resgatando todos, né? E a gente, de fato, parou de resgatar de uns tempos para cá para poder cuidar do que nós temos. Nós temos animais idosos, animais doentes, que demandam muito da nossa atenção e tudo isso tem um custo muito alto. Mas, quando nós resgatamos, é claro que nós não fechamos completamente os resgates. Às vezes tem um padrinho ou um protetor, olha, eu vi esse animal, não dou conta de virar as costas, a APAN dá o suporte, mas ela não assume o resgate, porque o que ela consegue levantar de recursos hoje é única e exclusivamente para manter o que nós temos, né? Então, a pessoa que resgata tem que dar o suporte financeiro, né? Mas, respondendo a sua pergunta, a gente encontra de tudo, né? Assim, a gente ainda se espanta com o estado que os animais de Cuiabá são encontrados, né? Então a gente encontra sim animais abandonados, mas animais que foram submetidos a maus tratos, que eu acho que é o pior de tudo, é o ser humano atuando ali ativamente na maldade contra aquele animal, né? Animais acorrentados, animais atropelados, né? Eu acho que nem teríamos tempo para falar de todo tipo de crueldade que a gente vê hoje com os animais aqui em Cuiabá. É muito triste. Sim. Nesse período, você está na APAN desde quando? Desde 2016. Eu me mudei para Cuiabá em 2014. Aí fiquei procurando alguma ONG, né, com a qual eu me identificava. E aí, por meio de um resgate que minha irmã fez de uma cachorrinha que apareceu no meio do caminho dela, eu duvido muito que essas coisas sejam assim, né? Por acaso, né? Mas, na época, essa cadelinha apareceu para minha irmã pediu minha ajuda e eu não conhecia muito aqui em Cuiabá. Sim. Uma colega do trabalho falou, olha, tem essa veterinária aqui, essa veterinária, ela é boa, ela ressuscita cachorro. E essa cachorrinha tinha sinomose. E aí me apresentaram a doutora Sueli. E a doutora Sueli me convidou para fazer parte da APAN. Ela estava sozinha nessa época, tocando o abrigo sozinha. E a gente se reuniu e criou uma diretoria e fomos seguindo o trabalho. Estou lá até hoje. Faz tempo já. Tem já pergunta chegando aqui, Carla. É um assunto, não sei, volta e meia, toda semana tem esse assunto por aqui. A Carla já está acostumada, mas o Canidia está participando conosco. Ele é daqui de Cuiabá, mas ele está morando lá em São Paulo, mas está acompanhando a nossa transmissão e aproveitando também, porque pode ser a dúvida de outros ouvintes, aquela questão da castração. Ele está falando bem assim, pergunta para a entrevistada, tem acessos para as pessoas conseguirem castrar cachorro ou gato com valores menores? É um serviço bem caro, particular. A associação realiza esse tipo de serviço ou apenas, né, entre aspas, ali, os outros tipos de cuidados, ele busca essa orientação também, Carísia? Como é que funciona isso? Olha, existem clínicas aqui em Cuiabá que fazem castração de animais que eles classificam como sem raça definida, né? A um custo menor, né? Aí teria que pesquisar as clínicas, porque eu não tenho nem autorização para falar aqui, mas eu sei que existe, né? Nós da APAN fazemos, assim, propomos, né, de tempos em tempos, projetos junto ao Ministério Público, junto ao Juvan, para conseguir uma verba
que às vezes é de uma transação penal, né, que possa ser destinada exclusivamente para isso. Então, nós fazemos esse trabalho, né? Quando o nosso projeto é aprovado, nós pegamos animais de colônias, animais de protetores independentes, né, e vamos castrando dentro daquele recurso que foi destinado. A castração eu acho que é uma das melhores medidas para a gente falar, né, de controle populacional em Cuiabá, que aqui a gente precisa olhar dessa forma, porque é a primeira medida, né? Não vai ter abrigo suficiente para todos os animais, então acho que a gente tem que castrar mesmo. Mas eu acho que o município precisaria se dedicar mais a isso, porque ele tem essa obrigação constitucional, né, de cuidar dos animais domésticos, né? E hoje existe a Diretoria de Bem-Estar Animal, mas até onde eu sei, os recursos destinados a essa diretoria são muito pequenos, que não dá para quase nem manter os servidores que estão ali, né? Mas é necessário, sim, que a cada gestão, né, os prefeitos e os vereadores coloquem na lei orçamentária anual, na lei de diretrizes orçamentárias, previsão de recursos para isso, né? Eu acho que essa é uma das brigas que nós vamos enfrentar agora, que é período de eleições, né? A gente precisa pensar nos candidatos que têm essa visão, né? A gente tem já uma estrutura governamental formada ali, que é a Diretoria de Bem-Estar Animal. Já é um passo, né? Mas ela precisa ter dinheiro, o valor, né? Ela precisa ter recurso para aplicar, porque ela precisa implementar projetos de castração, ela precisa identificar esses animais, ela precisa identificar os protetores independentes, dar um suporte para eles, dar um suporte para as ONGs. Isso é gritante, é necessário. Perfeito. 9h24, Carla, fica à vontade. Pedro Panoc, as dúvidas, tem mais ouvinte participando, já trago mais participações por aqui, Carla. Isso é ótimo, participação dos ouvintes aqui com a gente, tirar todas as dúvidas e conhecer mais o trabalho da PAN. A gente estava comentando agora essa questão de políticas públicas, mas nesses anos todos que você já está na causa também há muito tempo, você comentou, que a gente estava comentando, você veio lá de Cáceres também, como que você enxerga esse avanço do direito, dos animais, essa questão, você acha que melhorou? Falta muito ainda? A gente comentando aqui um pouco, né? Você já comentou que a gente precisa de uma atuação maior do poder público também sobre isso. Eu acho que a gente vem avançando, sim. Eu tenho uma visão mais otimista em relação a isso. A passos muito lentos, mas nós estamos avançando. Quando eu cheguei em Cuiabá, não havia lei municipal que protegesse os animais, que orientasse sobre esse assunto. Eu tenho orgulho de falar que a PAN fez parte do processo legislativo de Cuiabá, né? Nós tivemos um apoio da Câmara Municipal, de alguns vereadores específicos. Não foi votada a lei exatamente que a gente gostaria, né? Mas já é um passo, eu entendo que é um passo. E agora eu acho que temos a lei, temos leis estaduais também, né? Eu estava vendo hoje, antes de vir aqui para a entrevista, que em janeiro eles fizeram uma alteração de uma lei estadual, né? Que eu quero até citar, porque eu acho muito importante isso aqui. Sim. Que já existia a lei 10.740 de 2018 e ela foi alterada, foi incluído o artigo 6º nela pela lei 12.391 de 2024, com a previsão de que os animais de áreas públicas e os animais de condomínio fechado, que são os animais comunitários, eles têm essa proteção legal, né? Então, é legal o protetor ou um morador daquele local alimentar e cuidar daquele animal sem que ele tenha que dar destino, entre aspas, àqueles animaizinhos que estão ali. Então, assim, nós estamos amparados por uma lei, né? Eu acho que esse passo aqui foi extraordinário, porque a gente ficava ali à mercê. Será que eu posso alimentar esse animal que está na rua? Né? Aí as pessoas vêm, você está aqui, você fica só ajudando esses animais a se proliferarem. É claro que existe uma questão por trás que também precisa ser trabalhada, que é a castração. Mas você não pode virar as costas para animais, para seres que estão passando fome, né? Então esse é um amparo legal muito interessante.
E eu acho que a gente vem sim evoluindo, mas para concluir a sua pergunta, eu acho que a gente tem agora que dar o segundo passo, né, que é a implementação de políticas públicas em relação à causa animal. Isso é o próximo passo, ele está aqui, sabe, gritando em nossas cabeças, a gente precisa atuar dessa forma. As ONGs fazem um trabalho muito interessante, mas não é obrigação delas, elas fazem porque elas sentem amor, as pessoas que estão ali sentem amor pelos animais, mas a obrigação é constitucional comum da União, do Estado e dos municípios. 9h28, a gente vai seguir aqui com o nosso bate-papo, hoje falando sobre a missão das ONGs na causa animal. O repórter CBN está chegando, mas antes o Pedro Panoc tem um recadinho para nossa audiência. Volta aqui na CBN Cuiabá, quinta-feira, dia 25 de abril de 2024, agora 9h35. Você que está sintonizando agora na CBN, a gente segue aqui com o quadro Defesa Animal, hoje falando um pouco mais, né, dando continuidade a essa pauta, missão das ONGs na causa animal, nosso quadro conduzido aqui pela advogada Carla Farrima, e hoje recebendo a Carísia Goda, ela que é voluntária da APAN, Associação Mato Grossense Protetora dos Animais. Panoc, nossa audiência está indo longe hoje. Agora eu falei do Canídia, que está lá em São Carlos, interior de São Paulo, o Jamison de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, também está aqui sintonizado conosco, mandou um alô para toda a bancada, e o Breno lá de Petrolina mandou um áudio, a gente consegue reproduzir aqui para que as meninas possam escutar também, ele está parabenizando também o quadro da Carla. Fica à vontade para falar conosco, Breno. Bom dia, meus amigos. Um abraço, Pedro. Um abraço, Camila. Um abraço à doutora Carla. Um abraço à convidada que está aí. Breno aqui falando. Tô aí no YouTube acompanhando vocês aí. Parabenizar pela entrevista, né? E dizer que é muito importante, né, esse quadro, porque traz muitos temas importantes assim. E traz também muitas notícias, muitas informações, né? Muitos comentários a respeito dos animais, como eles devem ser cuidados, da forma que eles têm que ser cuidados, né? Com muito tratamento, muito zelo, muito cuidado, muito carinho e muita atenção, né? Então, deixo aqui os parabéns a vocês do Jornal da CBN Cuiabá, do quadro Defesa Animal, porque é um quadro muito importante, tá bom? Grande abraço, parabéns pela entrevista e um ótimo dia, tamo junto. Oh, que sotaque gostoso esse do Breno, né, Pedro Panoc? Obrigada, Breno, pela companhia. Imagino que as meninas ficam muito felizes também, muito né? Obrigada. Felizes, aliás, de receber essas mensagens. Carla, antes de você retomar a pauta, eu vou aproveitar para fazer também uma pergunta aqui do Ângelo Fabrício, um pouquinho do que a Carísia falava pra gente antes do break, né, sobre ali algumas leis, alguns avanços que a gente vem tendo. Ele diz assim, é possível o que é possível, na verdade, fazer com essa grande quantidade de gatos que aparecem nos condomínios e até mesmo em locais como estacionamentos de prédios comerciais. Existe um direcionamento para que esses bichinhos não sofram maus tratos e tenham uma adoção digna, Carísia? Fica à vontade aí, a Carla também pode falar, né, da experiência dela ali no Projeto Lunar também. Olha, esse é um problema bem crítico, né? Eu acho que em todos os lugares. Porque os animais se reproduzem e numa progressão geométrica, né? Eu até falei esses tempos atrás que eu fui dar outra entrevista, eu disse que um casal de gatos ou de cachorros, que é a mesma proporção, em 9 anos, eles produzem cerca de 13 mil filhotes, né? E em 10 anos, esse número de 13 mil vai para 80 mil. Então, a gente falar que a questão do controle populacional não é importante, como eu já disse, assunto de primeira importância, né? Eu até peguei um levantamento aqui do projeto global que foi liderado pela Mars, que é uma empresa, uma gigante, né, dos produtos alimentícios PET no mundo. Ela fez um levantamento que eu também acho que hoje já está ultrapassado, que ela fala que no Brasil existem cerca de 30 milhões de animais abandonados, né? Como eu falei dessa progressão, a gente pode calcular que seja muito mais do que isso. Com certeza. É um problema que precisa ser enfrentado. Mas como enfrentá-lo? Primeiro, eu acho que os municípios precisam
tomar frente desse problema, que é um problema, não é só um problema, ele desencadeia diversos outros. Nessa entrevista que eu dei, a pessoa falava que um local próximo à casa dele tinha uma colônia de gatos, muitos protetores iam alimentar esses animais e a ração sobrava, então vinha pombos e vinham ratos e viravam, sabe, um caos ambiental ali, né? Então é preciso enfrentar esses problemas de maneira sinérgica, né? Em que todos saiam beneficiados. Não dá para sair também exterminando pombos ali, né? Hoje a gente trata muito dessa situação, acho que a Carísia vai concordar, é sobre essa questão da saúde única, né? A gente tem que tratar a saúde humana, a saúde do meio ambiente e a saúde animal como uma coisa só. Exato. Então, os três trabalhando juntos e corretos, a gente vai conseguir avançar nessa questão de tanto da proteção dos animais, do ser humano, porque em alguns casos existem as zoonoses, a gente não pode negar, né? Mas essa saúde única, ela sendo enxergada dessa forma, pelo poder público, a gente vai conseguir mudar e ajudar a causa animal, que é a que a gente mais defende. Exatamente. Agora, vamos partir da realidade, né? Nós não temos hoje um poder público atuante em relação a isso, né? O que a pessoa que está, vamos dizer assim, enxergando o problema pode fazer, né? Eu acho que se o problema está do seu lado, se você não faz parte dele, você faz parte do problema e não da solução, né? Então a gente precisa, como cidadão, né, como ser humano, agir. O que eu faria, tá? Se aparecesse no meu condomínio ali uma colônia de gatos, eu tentaria organizar as pessoas, falar, gente, o problema está aqui, não vai vir poder público resolver, vamos resolver? Né? A gente pegar, fazer vaquinha, castrar, né? Soltar por ali mesmo. Esses animais alimentados e castrados, eles não fazem mal a ninguém, né? Então acho que é um problema da sociedade. A sociedade precisa se organizar para enfrentar problemas às vezes pontuais ali, como as ONGs já fazem, mas você não precisa formar uma associação de moradores com CNPJ, nada disso. Você pode simplesmente organizar uma ação para ajudar a amenizar aquele problema que existe. Já existe o condomínio, né? Exato. O condomínio tem um fundo de reserva, que a gente que mora em condomínio, a gente sabe que tem ali esse valor. Às vezes esse valor buscar os simpatizantes ali que cuidam dos animais, utilizar esse valor, porque é uma coisa que, como a gente contou, infelizmente o poder público não tem efetividade, não é uma obrigação das ONGs, que a gente estava comentando isso, não é uma obrigação da pessoa que gosta do gatinho ou gosta do cachorro também, o fato dela gostar e simpatizar, não é uma obrigação dela ter que levar esse animal para dentro de casa, porque o animal apareceu ali, ele pode ser considerado esse animal comunitário que a gente comentou sobre a lei estadual. Perfeito. E sobre essa questão da obrigação das ONGs, que a gente estava comentando, acredito que vocês recebem muita procura, pessoas pedindo ajuda, e você comentou que hoje a ONG diminuiu e muito, né, os resgates. Como que vocês atuam ou informam essas pessoas que procuram vocês? Os pedidos chegam todos os dias, né? O que a gente tenta fazer a gente não se predispõe exatamente ali, resgatar atender cada pedido, mas a gente tenta orientar aquela pessoa que se deparou com aquele animal. Às vezes a pessoa ela fica tão desesperada, tão emocionalmente envolvida, que ela não consegue pensar numa solução. Então a gente tenta orientar, né? Hoje existe, por exemplo, o Hospital Veterinário da UFMT, que é um hospital aberto ao público. Ele cobra valores menores para o atendimento do animal, então a pessoa pode levar o animal lá, tem os horários, né, que eles estão abertos ao atendimento, levar um custo menor, né, procura uma ONG para ajudar depois a divulgar aquele animal, a pessoa tem que tomar o problema para si. Né? Eu acredito numa espiritualidade maior, sabe? Se Deus colocou aquele animal na sua frente, no seu caminho, é porque Ele quer que você faça alguma coisa, né? Então a gente não pode virar as costas ao pedido de Deus, vamos pensar assim, Carísia, né? E aí a pessoa tomar a atitude de ajudar aquele animal. É assim que a gente tenta proceder. Exato, achei interessante, Carísia e a Carla falando em relação a essa atitude do condomínio, das pessoas que moram. No meu, por exemplo, apareceu uma galera, uns gatinhos ali, né? E aí os meus vizinhos começaram a alimentar as minhas vizinhas. Só que o pessoal também começou a reclamar, porque foi juntando, né? Eu acho que eles conversam, tem um ambiente aí que
pessoal trata bem a gente. Existe essa comunicação Não entre eles, viu? Exato. E aí daqui a pouco tinha uma comunidade ali. E aí foi necessário, né, estabelecer uma reunião, de repente o condomínio não precisa necessariamente arcar com essa despesa, mas surgiram voluntários, a gente faz isso, tem uma doação, agora até diminuiu um pouquinho, mas vez ou outra aparece lá uma comunidade de gatinhos e os bichinhos chegam famintos, então é preciso ter essa consciência, né? Sim, é uma junção de todos, né? A gente não pode, eu entendo que às vezes as pessoas reclamam, mas o animal sobe no carro, o animal faz isso, faz aquilo, mas é um senso de comunidade. Inclusive, do nosso condomínio, né? Que deixa marca ali as patinhas. Muito, as maiores reclamações que a gente vê sobre isso, mas o animal fica andando. Mas é uma questão de comunidade, o animal, se ele pudesse escolher, ele não ia escolher viver na rua. Ele ia escolher ter uma casa com uma raçãozinha ali todo dia no mesmo horário. Ele não ia escolher morar ali e ficar toda hora sendo enxotado pela rua. Perfeito. Eu acho que o problema dos animais abandonados hoje, ele tem uma única causa, que é o ser humano, né? Então a gente precisa pensar em ações, como você disse, da saúde única, mas a gente precisa pensar em soluções que atendam ao todo. Né? A gente não pode pensar só no meu animalzinho doméstico, eu tenho que pensar nos animais de rua, eu tenho que pensar nos animais silvestres, eu tenho que pensar na proteção do meio ambiente. Nós vivemos a gente precisa viver em harmonia. Quando surge um desequilíbrio em algum ponto do planeta, ele vai atingir você. Né? Então a gente tem que ter esse olhar mais amplo para a coisa. Né? Perfeito, Carisa. A gente estava comentando aqui nos bastidores também, você trouxe uma informação para a gente, que como a gente comentou, a gente está nesse ano político, e aí você trouxe uma informação do Fórum Animal. Fórum Animal. Né? Exato. O Fórum Animal é um perfil que as pessoas podem seguir no Instagram, né? E eles estão com essa pauta animalista municipal, em que os candidatos a cargos hoje, prefeito e vereador, né, podem assinar esse termo em que eles se comprometem, né, a cerca de 11 temas ali. Dentre os temas em que eles se comprometem a atuar, se eleitos, né, está o controle populacional, ações educativas, a questão que eu acho que é muito interessante a gente falar também, que é dos animais para entretenimento, dos animais de tração, né, que ainda existe, em Mato Grosso ainda existe, né? Então, esses candidatos se comprometem a trabalharem com ações voltadas à causa animal, e o Fórum Animal vai acompanhar ao longo do mandato daquele candidato, né, do eleito, a implementação dessas ações com as quais ele se comprometeu. Então, eu acho isso muito interessante, porque a gente sabe que é possível, né, que existem candidatos que usam a bandeira da causa animal, mas quando são eleitos, nada fazem, né? Então, a gente precisa ter essa consciência política mais aguçada em relação à causa, né? 9h48. Um outro detalhe, Carisa, você falou no comecinho, né? Tem muitos animais que ficam com vocês, né? Desde quando nascem, em algum determinado momento que são resgatados, até, infelizmente, morrer e não conseguem, né? Sair do abrigo, ganhar ali, não que vocês não façam esse cuidado, mas ganhar ali, né? O carinho de uma família, uma comodidade, um conforto ainda maior que eles poderiam ter ali na companhia de uma família. Uma pessoa que eventualmente está nos acompanhando, tem um interesse em conhecer também o trabalho da APAN e talvez, quem sabe, levar um animalzinho, né, fazer uma adoção. Vocês também fazem esse processo? Queria que você falasse como é que funciona. Fazemos sim, né? Os nossos animais, eles estão disponíveis para adoção. Não são todos que a gente acredita que se adaptariam, né, saindo do abrigo, indo para uma casa nova, com novo ambiente, com novas pessoas, né? É tudo uma questão de avaliar ali, mas nós temos sim um processo de adoção bastante rigoroso, né? A pessoa pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, demonstrar interesse. Existe um protetor que faz a entrevista com aquele pretendente, né? Verifica as condições da casa da pessoa para ver se aquela casa está apta a receber o animal, né? E aí depois, se a adoção dá certo, nós fazemos o acompanhamento durante um período longo para ver a adaptação, para ver se está tudo certo, né? Então é um processo que finaliza o papel da ONG, né? Que é a adoção, e que a gente leva bastante a sério. Então pode entrar em contato com a gente no perfil do Instagram ou na página do Facebook, a PAN-MT, né? E dá uma olhadinha lá no nosso perfil, tem as fotinhos dos bichinhos que estão disponíveis.
Maravilha, 9 horas e 49 minutos. Agora sim, um recado do Pedro Panoc para nossa audiência. Atenção, assunto delicado. Mato Grosso ainda enfrenta altos índices de violência doméstica. As vítimas, em sua maioria mulheres, muitas vezes não conseguem se afastar do agressor por uma série de fatores, entre eles a dependência financeira e emocional. Mas o governo de Mato Grosso quer mudar essa realidade. O programa Ser Família Mulher oferece auxílio moradia para que as mulheres vítimas de violência possam se afastar do agressor e seguir em frente. Uma iniciativa que começou em Mato Grosso e inspirou o Brasil. O programa Ser Família Mulher vai muito além do auxílio. É uma rede de enfrentamento à violência de gênero que conta com diversos serviços. Em Cuiabá, tem a delegacia especializada para atender as mulheres presencialmente, o Plantão da Mulher 24 horas, e online por meio do projeto Casa Eurídice. Você não está sozinha. Denuncie. Ligue 197. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. Muito bem, 9 horas e 50 minutos, seguindo aqui com o nosso quadro Defesa Animal. Carla, fica à vontade, quase caminhando aí para a reta final. Se tem algum ponto que você acha interessante ainda para a gente tratar nessa manhã, falando aí sobre esse trabalho das ONGs, das associações. Bola tá contigo. Obrigada. A gente comentou muito sobre essa questão do voluntário, sobre o trabalho, então eu queria que você convidasse as pessoas para conhecer a PAN, como que pode ir tem como ir ao abrigo, conhecer, trabalhar lá, ajudar em eventos. Eu sei que vocês participam também de bastante eventos. Uhum. A pessoa que quiser se voluntariar na PAN pode também entrar em contato pelas redes sociais. Nós temos a pessoa que faz a entrevista, que orienta, né, que leva o voluntário ao abrigo, mostra o dia a dia do voluntário ali, né, do trabalho ali. E aí, se ela gostar, se ela se identificar, a gente tem, como você disse, ações durante o mês todo, durante o ano todo, que são eventos, que são os trabalhos no abrigo, né? A pessoa pode ajudar de diversas formas, né? Eu até comentei aqui que não é só ir ao abrigo, né? A pessoa pode ajudar ajudando, eu tenho aqui um escritório, sei lá, de contabilidade, eu tenho uma pessoa que pode ajudar aqui. Parceria, dá certo, né? Eu tenho aqui um estabelecimento comercial, como que eu posso fazer uma parceria com a PAN? Dependendo do estabelecimento, troco solidário, né? A gente tem um lugar ali no supermercado que a gente tem umas caixinhas que as pessoas colocam moedas, né? São muitas formas de ajudar, né? Tanto empresas como pessoas físicas. E aí, assim, se eu tiver oportunidade, eu gostaria de falar um pouquinho só da nossa ação solidária que Fica à vontade. Com certeza. Tá? Que a gente precisa fazer periodicamente para levantar recursos para o abrigo, para manter os animais, né? E esse mês nós estamos com uma rifa solidária. Nós temos 11 prêmios que serão sorteados, cada número custa só R$10, né? A gente vai sortear na segunda semana de maio, é uma rifa virtual, então a pessoa entra no link, ela mesma escolhe o número, já faz o Pix, manda pra gente, né? E isso faz uma diferença tremenda, é de onde a gente tira o sustento da PAN, né? Então, se quem tá ouvindo puder entrar lá no Instagram, lá no link que fica na bio, clicar lá e comprar um número, R$10 hoje, você paga 2 cafezinhos no dia, e olhe lá, né? Dependendo do lugar. E já faz uma diferença enorme pra gente, tá? Muito bem. Mais algum detalhe, Carla? Fica à vontade aí já também para convidar a nossa audiência para a próxima semana, se tiver alguma questão que a gente não pontuou. Tem um comentário aqui no YouTube. Carla, posso trazer rapidinho? Claro. Mandar um abraço primeiro para o seu Benedito de Paula. A Renata Marques, é bem isso. Puxa a responsabilidade para si, ter empatia e entender que nos cabe para cuidar também, proteger esses animais dos maus tratos. No condomínio em que eu morava, houve um acidente e escorreu produto de limpeza para dentro do meu apartamento. A minha pet ficou na carne viva. Tive que entrar na justiça para pedir um ressarcimento. O condomínio em si, o administrador ignorou totalmente a situação da minha pet, sangrando, caindo pedaço de carne. Inclusive, doutora Carla foi advogada nesse caso. Belinha está mandando um abraço para a doutora Carla. Obrigada, Renata, pela audiência, que eu já usei isso aqui outra vez. Péssimo esse meu trocadilho, Carla, mas fica à vontade aí para essa reta final. Um abraço a Renata, um abraço também ao seu Benedito, que estão na audiência de hoje. Agradeço a Renata.
Perdão. É o que eu comento muito, o direito animal, o direito animalista, ele vem crescendo, as pessoas têm enxergado, cuidado mais desses animais, e a gente está aí nessa luta diária por mais reconhecimento para a causa, trazer mais visibilidade, a gente que atua há muitos anos cuidando e a gente que gosta muito de pet. Obrigada a todos que estão acompanhando a gente. E eu queria agradecer a Carisa por estar aqui com a gente hoje, apresentando a PAN. Eu comentei com ela, falei, a PAN existe há muito tempo e eu conhecia até pouco, mas já participamos de eventos juntos, eu lá representando o Lunar, e eu sabia que a PAN estava lá, e a causa é sempre uma só, né? Exatamente. É esse. Exatamente, Carla, eu agradeço muito a oportunidade, tá? Eu acho que na causa nós somos parceiros, né? E eu gosto muito de enfatizar isso, nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Então, o que a Lunar precisar, né, da PAN e a PAN puder contribuir, a gente está aqui, todas as ONGs, eu acho que a gente precisa mesmo se unir para fortalecer a causa, para melhorar a condição dos animais do nosso município. Esse papel é nosso, é de toda a população, né, mas porque nós temos esse amor, nós temos essa missão, né, então eu agradeço demais, foi muito bom participar. Que ótimo, e a Vera tá mandando um bom dia aqui, tá pedindo pra gente compartilhar também o link da rifa, se você puder mandar então depois, Carla, pra gente pelo WhatsApp, pra eu mandar aqui também pra Vera, que tá sempre na nossa sintonia, e pra quem quiser também participar. Um abraço, Carlos, tá aqui falando que eu tô filmando. Pareceu uns takes que eu tava fazendo aqui. Aqui a gente faz de tudo um pouco. Agora 9h56. Obrigada, Carla, mais uma vez. Semana que vem, nosso encontro às 9h, é isso? Isso, até semana que vem. A gente vai receber um representante de uma outra ONG aqui em Cuiabá. A gente tá abrindo espaço, que é uma ONG, é o Bicho, que atuou bastante no Pantanal. Eu acho que é importante a gente falar que daqui a pouco começa a época de seca. E a nossa maior preocupação também é o nosso bioma aqui no nosso estado. Então, agradeço e até a próxima semana.